Paula Leite, criadora do canal Elas Só Pensam Naquilo, um canal criado para você, mulher, que tem interesse em olhar para sua sexualidade de uma forma saudável, de se conhecer mais, de ressignificar todo o conceito que você tem dentro de você sobre seu corpo, sobre seu órgão genital, sobre a sua sexualidade, tudo que está envolvido, né? Que vem após isso, após essa sua relação com você mesma. Então, se você é uma mulher que acha que tá faltando alguma coisa aí, eu vou te dizer, sim, pode estar faltando. Pode estar faltando você. Pode estar faltando você com o seu corpo. Pode estar faltando você com a sua sexualidade. E eu quero contar um pouquinho para você o que me levou a vir fazer esse trabalho com as mulheres e a desenvolver um programa onde as mulheres aprendam a chegar ao orgasmo mais facilmente, a se conectar mais com o seu prazer, a ser mais dona do seu prazer. E não tem nada a ver com a relação sexual com outra pessoa. É antes um pouquinho, uma linha tênue entre essa relação de você mulher com você mulher. E assim, o que levou você, Ana, a querer ajudar as mulheres nisso? Foi uma transformação comigo, né? Não é uma transformação no sentido de me conectar mais com a minha sexualidade. Então, assim, se eu tô aqui agora desenvolvendo esse trabalho com você, pra você, é lógico, pra mim era uma necessidade importante, sempre foi. E eu sempre tive uma relação muito tranquila com o meu corpo, com a minha sexualidade desde menina. Porém, os anos foram passando e na minha infância, eu tive uma infância no interior de Goiás. Então, a minha infância foi uma infância de muita repressão, de muito machismo. E dentro do machismo, né, de atitudes machistas dos homens da minha família, dos homens onde eu fui criada ali no meio, e também das mulheres. Então, da sociedade do meu meio, existia muito machismo. Então, a repressão era muito grande. Então, eu cresci com crenças limitantes, muito fortes, que me impediam de me conectar cada dia mais e mais com a minha sexualidade. E nisso eu cresci com foco em quê? Ser objeto de desejo. Eu não sei se vocês conhecem a goiana. Ela é conhecida como uma mulher linda, que se cuida, né? Mas assim, eu acho que eu não vou generalizar aqui, mas eu percebo um contexto, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Comigo e as mulheres ao meu redor, o foco era dar prazer, era ser aquele objeto de sedução e de ser criativa nas performances para se relacionar nas relações sexuais, né? E essas crenças me levaram durante muitos anos a me relacionar dessa forma, totalmente desconectada comigo mesmo. Onde eu sinto mais prazer? O que me dá prazer? Como eu me conheço? Pra mim tá bom não ter prazer? Tava bom, às vezes. E assim foi. E essas crenças me guiaram, né? Então, eu vou classificar como
eu tive uma vida de relacionamento sexual comigo mesmo, primeiro, tô falando disso, onde eu sim, estava desconectada, sim, de mim, porque eu não me importava, eu não me conhecia, eu não sabia, eu tinha orgasmos, mas sem conhecer. E agora eu vou te explicar do que eu tô falando. Eu casei aos 24 anos. Depois de tudo, eu tive relacionamentos legais, sexuais, né? Mas não era aquilo tudo. Eu ainda não era orgástica. Eu nunca tive problema com orgasmo. E até mesmo depois que eu me casei, tive um casamento, né? Aí por causa da minha história, de muita repressão, um lugar muito machista, eu tive muita dificuldade de bater pra aceitar a energia masculina. Eu tive muita dificuldade, porque aos meus 15 anos, aos meus 14 anos eu perdi minha mãe faleceu, e aos meus 15 anos o meu pai me abandonou. Eu tinha minha irmã de 13, eu de 15, e eu tive que me virar. Então, o que aconteceu aqui dentro de mim? Essa energia masculina, repressora, opressora, machista, onde eu era a representação do que eu tinha pra mim. Eu me lembro de falar pro meu pai, ok, pode me abandonar mesmo, tô nem aí não, eu me viro. Então, o que aconteceu comigo? Essa energia masculina, eu falei pra ela, tudo bem, não preciso de você não, eu me viro sem você. E eu desenvolvi essa energia, né? A gente tem o lado masculino, o lado feminino. O meu lado masculino, essa energia masculina, eu tive que desenvolver ela muito forte para poder me virar, né? Imagina uma sociedade machista. Sem um homem, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que me impor, eu tinha que me posicionar. Eu tive que desenvolver habilidades que não era muito na minha natureza, sabe? Porque a minha natureza por si só não é muito assim. Sou libriana. Então, assim, foi bem desafiador para mim ter que exercitar e trazer à tona essa energia masculina. Mas, ao mesmo tempo, eu disse não, né? Não preciso de você, energia masculina, né? De fora. Mas eu tive que desenvolver ela dentro de mim. E, resultado, por causa disso e por causa de crenças limitantes em relação... Eu me lembro que eu tinha uma crença muito forte, que era uma crença assim... Você tem que casar. Para ter um bom casamento, a gente tem que casar com um bom pai. Oi? E eu acreditei nessa crença, gente. Eu acreditei nessa crença e eu acabei me casando, não só pela crença, mas também pela minha história. Eu acabei me casando com uma pessoa maravilhosa. E que eu via desde o início, que ele tinha traços da homossexualidade. Mas eu entrei nessa. Era o que eu dava conta. Eu não dava conta de outra coisa. Era o que eu conseguia, né? Eu sou libriana, eu queria tudo certinho, né? Casamento, família, né? E fiz, construí isso mesmo, né? E foi lindo. Foram 9 anos de muita harmonia, né? Imagina, foi bem legal. Porém, a parte da minha sexualidade, a minha feminilidade, ela não era exercida na sua potência máxima, entende? Mesmo assim, eu não tinha problemas com o orgasmo. Isso não me... Porque não tá muito a ver com o outro, tem a ver comigo. Então, isso sempre foi muito natural dentro de mim. Que mesmo com muitas crenças, eu fui uma adolescente que eu tive uma relação muito boa com o meu corpo. Eu conseguia, sim, me tocar, me estimular. Eu já conseguia ter meus orgasmos. Eu fui me descobrindo sozinha. E eu não conversava com ninguém. Não tinha ninguém para conversar. Então, assim, se você que é mãe,
e eu sou mãe de uma menina hoje, e eu já vejo manifestações da minha filha. Se você que é mãe, tem uma filha adolescente, saiba que eu não sei como foi isso pra você, eu não sei, porque é algo muito velado, a gente não fala sobre sexualidade, sobre, né? Mas olha pra isso, né? A importância da gente olhar pra essa filha, né? Ajudar, orientar, conversar sobre isso. Eu não tive ninguém, mas mesmo assim deu certo, porque pra mim eu nunca tive problema, né? E o que aconteceu? Eu casei, fui casada, né? E entrei num processo de autoconhecimento muito profundo. E eu me lembro que eu trabalhei várias coisas, e das coisas que eu trabalhei durante um ano num grupo terapêutico foi feminilidade. Foi quando eu ganhei minha filha e eu, num contexto de muito autoconhecimento, a constelação, falei, eu quero trabalhar esse rio, essa água límpida para chegar mais leve para minha filha. Então eu vou trabalhar a feminilidade. E fui trabalhar. Foi bem bacana, foi profundo, terapêutico. Foi uma das coisas que me levou a pedir separação, bater um papo bem legal com meu ex-marido, falar, cara, vamos olhar para nossa sexualidade. Ele topou, foi a melhor coisa da nossa vida. Foi ótimo a gente olhar um pro outro e falar, valeu, eu tô aqui. Mas a partir de agora a gente consegue olhar para isso. Ele conseguia olhar para a homossexualidade, eu consegui olhar para essa feminilidade que tava, né? Separamos. E eu continuei meu processo terapêutico, que eu falei, cara, o casamento foi fruto de algo que tá na raiz. E eu tenho que saber o que tá isso. O que é isso que tá nessa raiz? Eu já sabia um pouco desse contexto de feminino, masculino, pai, modelo, já sabia. Mas aí, gente, eu tinha mais coisa pela frente. E aí eu descobri, em processo terapêutico, eu descobri que eu sofri abuso sexual. Mas eu já vou dizendo pra você, nem é esse o grande ponto. E aí eu fui trabalhando isso. Eu fui atrás, falei, eu tenho que trabalhar isso em terapia. E aí eu descobri a massagem tântrica, que era uma das coisas que poderia ser cura, porque ela é terapêutica, né? Ela é uma terapia, a massagem, né? A massagem, ela vem com uma massagem sensitiva e tal, e depois ela realmente chega, não são todas as massagens tântricas que são assim, mas aqui eu escolhi uma que realmente me ajudava porque eu acreditava, assim, e tudo que eu tinha lido, eu acreditava que através dessa conexão com o meu prazer, com o orgasmo, né, eu iria curar algumas coisas que eu não conseguiria trazer aqui para a consciência, de muita dor, né? Porque, por exemplo, eu descobri sim que eu tive os abusos, mas eu não sei, eu me lembrei de uma pessoa só. Eu não me lembrei de uma outra pessoa que era uma pessoa de confiança. E até hoje, na minha consciência, eu não sei. Eu pensei, nem tudo eu tenho que trazer para cá. A gente pode resolver de outra forma. Eu descobri que eu poderia resolver. E a massagem tântrica foi um caminho. E aí, só que foi além da cura, né? Porque eu percebi vários fatores. O primeiro que eu percebi foi a questão, e aí eu ressignifiquei isso, foi a questão do objeto de prazer. Até então, eu vinha sendo adestrada para ser aquela que dá muito prazer pro outro. Então, assim, eu me lembro que a hora que a massagem começou e eu comecei a sentir prazer, automático, assim, um botão, tuf, eu tenho que dar prazer. Eu tenho que dar prazer pro outro. Não, gente, é um homem terapeuta, ele tá aqui com luva, né? Então, essa foi a primeira ressignificação. Eu sou a deusa aqui. Eu é que recebo o prazer aqui. O prazer é meu agora. Eu sou uma rainha aqui. Essa foi a primeira. Eu desconectei e deixei rolar. A segunda coisa que aconteceu no processo, né? Mas isso é mais amplo um pouquinho. Foi a questão de
transcendência. Eu consegui, através da massagem tântrica, entrar em contato com o divino, com o meu eu superior, com o meu eu divino de uma forma que é uma experiência muito minha, mas que pesquisando eu descobri que o Tantra, a origem do Tantra, ela é de, através da sexualidade, conectar com a divindade. E eu vivi isso na prática. E depois que eu fui descobrir na teoria que o Tantra lá na origem, o objetivo dele é esse sim. É você transcender e conectar com o divino. Quebra de paradigma, né? Que é isso? Divino? Carne, pecado, o céu, o espiritual, a alma, são coisas separadas? Não. Olha que lindo. O meu trabalho aqui é esse também. É te mostrar que essa energia que dá a nossa vida, essa energia sexual, ela é divina. Ela é uma centelha da nossa espiritualidade, da nossa conexão com esse algo maior. Mas isso é muito, né, para nossa cabeça nesse momento. Mas eu quero só contar para você que eu tive essa experiência. Essa experiência foi sim de transcendência. Essa experiência é maravilhosa. E eu desejo que muitas pessoas também possam experienciar isso. Essa foi a segunda coisa. A terceira, que foi assim, foi magnífico porque eu tive múltiplos orgasmos mesmo, né? E assim, e eu queria entender o porquê. Aí eu comecei a perceber, eu saí, terminou a massagem, foi maravilhosa, né? Bati um papo legal, assim, sobre tudo, né? O processo todo. E aí eu fui pra casa. Eu fui pensando, caramba, o que aconteceu? Eu queria entender, porque alguns processos lá, eu vou abrir o jogo aqui pra você, tá bom? Porque esse canal vai ser pra isso mesmo. Então, vou te explicar o que aconteceu comigo. Eu falei, olha só, se o clitóris é aquele botãozinho só, aquele trenzinho, e ele não penetrou, porque na minha primeira massagem não houve a penetração de nada, né? De objeto que ele usa, né? Dos vibradores, enfim. Ele ficava somente entre os pequenos e os grandes lábios. E aquilo, mulheres, presta atenção nisso, que isso mudou minha vida. E aquilo me chamou muita atenção. Eu cheguei em casa e falei, caramba, não teve penetração. Ele não ficou só em cima do onde eu achava que era o meu clitóris, né? E eu mandei mensagem na hora, falei, cara, me explica um negócio aqui. Que história é essa? E tal, que eu tive zilhões de orgasmo, mas totalmente fora do padrão que eu sabia que era o que me dava, né? Que me fazia chegar ao orgasmo. Ele falou, você não sabe? Você não sabe como é que é seu clitóris, não? Falei, não, como assim? Eu sei como que é meu clitóris. Ele falou, não, peraí, me mandou um vídeo. Eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas nas minhas, que eu não tô em casa, mas nas minhas palestras eu mostro a diferença. E eu vou te explicar. O nosso clitóris, na verdade, eu vou explicar aqui pelo dedo, tá bom? Ele realmente, ele é do tamanho do nosso, isso aqui que eu tô te mostrando. E ele tem essas duas perninhas mesmo. O clitóris é assim. E aqui ele tem, aqui é como se fosse aqui em cima, é o carocinho, onde a gente acha que é o clitóris, tá? E não. E eu me assustei porque a estimulação que ele fazia era aqui, nas laterais, entre os grandes e pequenos lábios. Então, quando isso aqui aconteceu, ele me mandou o vídeo. O que eu tava vendo o vídeo, a hora que eu descobri isso daqui, eu vi lá a coisinha mais linda, né, e tal. A minha pergunta, depois que eu descobri que o clitóris, que eu achava que era o clitóris, era só a cabecinha, como se fosse a cabeça do pênis, como se fosse aquela glande, e é a nossa glande também, a gente tem uma glande. Então, o clitóris, na verdade, ele é todo, ele é grande, ele tem um corpo,
só que é em forma de perninha. E é desse tamanho mesmo, ó, de 10 centímetros. Aquilo ali mudou minha vida. Eu fiquei meses, eu devo ter ficado uns 3 meses refletindo e pensando assim, gente, onde é que eu tava? Que eu não sabia disso. Onde é que eu tava? Que eu não percebi isso no meu corpo. É meu. Isso é meu. Como? Eu fiquei me fazendo. Eu me lembro que eu fui pro Google e pesquisei, joguei lá clitóris, imagens. Na época, isso foi 2017, na época, eu vi 3 imagens, ou 4, um negócio assim. Imagens reais, do que eu tinha acabado de aprender. E o resto era tudo falso. Tudo era clitóris, era só a cabecinha. Clitóris, só a cabecinha. Você deve estar pensando assim, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Isso vai mudar a sua vida. Sabe por quê? A partir daí, a minha forma de me tocar, porque a massagem tântrica, ela desperta muito isso, né? De você ativa muitos tônus, aumenta nosso tônus muscular, que é um músculo, nós temos músculo aqui. E a partir daí, a minha forma de me tocar foi diferente. A minha forma de me estimular intimamente, ou vulgo masturbação, ficou de uma forma muito maravilhosa, sabe? Então, a partir daí, quando eu comecei quando eu ia para uma relação sexual, era outra coisa. Era outra coisa, sabe? Assim, por quê? Porque eu estava consciente de mim. Não era o outro. Não. E aí, mulheres, eu descobri o nosso poder. Nossa, o nosso poder é maravilhoso. A gente tem mesmo poder entre as pernas. Mas você tem que se apropriar dele. Porém, para você se apropriar dele, precisamos ressignificar as crenças. Várias crenças limitantes que vêm e nos impedem de olhar para isso com amor, para olhar para a nossa sexualidade com honra, sabe? E assim, para mim, o clitóris, para mim, é a representação concreta, física, do amor próprio. Não fala tanto, você deve se amar, amor próprio, autoestima, pois é, você tem entre as suas pernas um poder. Você tem o amor próprio entre as pernas. E aqui eu quero dizer para você o empoderamento que você tem. E aqui no canal e no meu programa eu trabalho muito isso, os benefícios de um orgasmo. Por que é importante você chegar ao orgasmo? E lembrando, não tem nada a ver com o outro, é você e você primeiro, entende? Como é que você quer que o outro saiba, sendo que nem você sabe? Nem você sabe do seu corpo, nem você sabe do seu clitóris. Você não... E tem diferença, tem mulher que gosta mais de tem mais sensibilidade de um lado do que do outro, gosta mais de movimentos diferentes. Então, é um mundo todo que nós temos que desbravar antes de ir para uma relação sexual, entende? E é lógico que a gente se relaciona, a gente ama alguém, a gente, né? Então, a gente acaba tendo afeto e tem essa troca, mas essa troca pode ser muito maravilhosa se você se conhece, entende? Então, assim, pra mim, na minha história, depois que eu descobri isso, e aí sim, eu descobri que eu era uma mulher orgástica. O que é uma mulher orgástica? Uma mulher orgástica é aquela que primeiro, tem orgasmo com facilidade, e segundo, ela se apropriou tanto dessa sua capacidade orgástica, né? Da capacidade que o seu clitóris tem, que ela tem 1, 2, 3, 4 orgasmos, um atrás do outro, de uma forma muito intensa, profunda e conectada, sabe? Então, assim, eu tenho um vídeo
explicando direitinho sobre o clitóris, né? Eu não vou entrar nisso aqui agora. Também meu foco, vou falar muito sobre o orgasmo, os benefícios do orgasmo, físico, psicológico, enfim. Histórias e histórias, ciência e ciência, pesquisas e pesquisas. Então, assim, o que que mudou na minha vida? A minha relação comigo mesmo. Primeiramente, é a minha relação comigo mesmo, porque hoje eu, Ana Paula, eu acredito muito na importância da gente, de nós conseguirmos ter emoções positivas, ter sensações positivas, num mundo onde a gente tem tanto estresse com tanta coisa. Eu acredito muito na sexualidade, essa sexualidade conectada com esse todo que nós somos, né? Eu não acredito que a desconexão com a sexualidade e focar em outras, eu tenho outras áreas na minha vida e tal, eu não acredito, e a ciência vem comprovando isso, porque se a gente tem um recurso que é nosso, que está aqui dentro da gente, que se a gente ativa essa capacidade de produzir essa energia orgástica, essa energia de vida, né? Por que não? Não tem pecado nenhum nisso daí. Não é pecado. Não é pecado. E eu quero aqui agora falar para vocês sobre só de um conceitozinho que quem trouxe foi a Organização Mundial da Saúde. Ela fala assim que a sexualidade ela é uma necessidade básica do ser humano. Necessidade básica do ser humano. Então, assim, que tanto você tem a sexualidade como algo que é sua necessidade básica, é importante para você e você está boicotando ela por N motivos, há muito tempo. E aí eu quero só voltar aqui na questão como eu resolvi essa questão do trauma, né? Do trauma, entre aspas, de um abuso sexual. Eu descobri que o abuso sexual em si, ele não contribuiu muito ele não me atrapalhou sexualmente falando, né? Mas que foi importante eu olhar para isso, eu trabalhar isso, mas que você pode sim, às vezes não é nem o abuso sexual físico em si, né? Mas eu percebo que existe um abuso emocional. Eu posso dizer que é tipo uma alienação, sabe? Alienação da nossa sexualidade. Eu acho que nós sofremos, essa expressão cabe bem. Uma alienação da nossa sexualidade. Estou falando de nós mulheres mesmo, né? Então, eu me percebi muito alienada durante muitos anos, fazendo as coisas no automático, sem me perceber, sem me conhecer, sem saber quem é esse cara que está entre as minhas pernas e que ele foi criado só para o meu prazer, né? Então, assim, o que eu quero trazer aqui para vocês é que eu tenho tanta coisa para falar, mas a minha história é essa. A minha história é dessa menina que veio num contexto extremamente machista, com muita alienação de todas as formas, com muita construção de crenças limitantes, né? Sobre relacionamento amoroso, sobre homem, mulher, então um machismo muito forte, e isso pesa muito na sexualidade da mulher, né? Porque o homem pode, a mulher. O homem se masturba naturalmente, a mulher. E a gente tem uma desvantagem. O nosso órgão que nos dá prazer, ele é interno mesmo. Mas ele é um interno que dá. É um interno superficial ali, ele não é tão interno. O do homem é para fora. O homem pode, né? Então eu vim nesse contexto.
de machismo muito forte. E assim, e com todas as razões para viver, deixar de viver a minha sexualidade, mas eu não abri mão dela de alguma forma. Então eu vim nessa caminhada, olhando sim para minha sexualidade, mas de uma forma um pouco alienada, com foco em quê? Em dar prazer pro outro, em ser objeto de desejo do outro, só ser objeto de desejo do outro. Malemar, mas estava bom, tava mais ou menos tava bom, ou mais ou menos tava bom. Então é recente essa minha descoberta, e essa minha descoberta mudou minha vida. Eu sou uma mulher hoje muito diferente. Eu sou uma mulher hoje muito consciente. E olhando para a minha sexualidade e vivendo essa minha expressão sexual, de me conectar e ser essa usina orgástica que eu descobri que eu sou, e que você tem aí também entre as suas pernas. Depois que eu descobri isso, as outras áreas da minha vida eu fui realmente. Então, para mim, olhar para isso me ajudou nas outras áreas da minha vida. E talvez para você também possa ajudar, né? Ou se você tá tudo bem nas outras áreas, e a sexual você quer olhar para a sua sexualidade. Quero descobrir mais coisas, Ana. Quero descobrir, quero saber. Aqui é o lugar. Aqui nós vamos conversar muito sobre isso. Nesse canal vai ser um espaço onde a gente vai ter essa liberdade. Com alguns princípios. O primeiro, a autorresponsabilidade. Nada de falar assim, meu marido tinha que saber disso. Meu namorado, os homens tinham que... Nada, esquece, ó. O foco é você, por favor. Você tem que existir antes de ir para uma relação sexual. E como você existe sexualmente falando? Vivendo a sua sexualidade, se conhecendo, se tocando, sabe? Atrás de conhecimento. Estamos juntas. Eu tô aqui para isso. Eu vim aqui para isso. Eu quero te dizer que eu tô com você. E que a gente vai construir isso juntas. E que você pode, sim. Você pode ser essa mulher orgástica, linda, maravilhosa. De tá passando de frente ao espelho, olhar e falar, uau, eu te pego hoje, eu quero te pegar. Meu foco é esse. É que você chegue nesse nível de se amar, nesse ponto, sabe? De você ser o seu próprio objeto de desejo, entende? É antes, é essa autoconfiança, essa pra você primeiro, tá bom? Então, eu quero te dizer que você seja bem-vinda, que estamos juntas em processos, né? Construindo, ressignificando, e eu quero deixar uma pergunta para você, sempre assim, quando eu tive essa experiência, né, de descobrir realmente o meu clitóris, né, o formato, o tamanho, enfim, a capacidade dele, eu me fiz uma pergunta, eu falei assim, o que mais? O que mais me esconderam? O que mais está escondido? E aqui não vamos jogar responsabilidade em ninguém, né? Mas o que mais eu não tô... O que mais tem à minha disposição que eu não tenho acesso, que eu não estou acessando, eu não estou acessando. Então, eu quero que você fique com essa pergunta. Coloque nos comentários, me pergunte, fique à vontade, eu estou aqui para isso. Coloque suas dúvidas e responda. O que mais? O que mais está à sua disposição sobre a sua sexualidade e que você não está acessando? O que mais você não está acessando? Está aí, subentendido, guardado. E estamos aqui para isso, tá bom?
Então é isso, eu fico por aqui. Se você gostou, compartilhe com a amiga sua. Compartilhe com seu marido, seu esposo, enfim, seja o que for. Compartilhe com quem você quiser, com sua filha, com sua amiga. Compartilhe, nós precisamos compartilhar, pegar na mão uma da outra e seguir juntas, se apoiando. E assim, sim, nós podemos falar sobre nossa sexualidade, sem nojo, sem nojinho, sem ai, não. Não, nós podemos sim pensar naquilo juntas, tá bom? Então sejam bem-vindas e até o próximo vídeo, porque nós só pensamos naquilo. Um beijo!